Muito bem, gente, vamos estudar o nosso segundo crime contra o patrimônio hoje. Então hoje, gente, começamos a falar de roubo, o famoso artigo 157 do Código Penal. Roubo é aquele crime lá que o seu tio dentista chama de assalto, né? Porque é aquela história que a gente já sabe, né? Já falei que eu vou escrever um dicionário jurídico para leigos, porque homicídio, o leigo acha que é assassinato, né? Furto ele chama de roubo, o roubo ele chama de assalto, então fica difícil, né? Mas o que é o roubo? É o furto com os baratinhos a mais, gente, que vocês já entenderam mais ou menos aqui pela explicação que eu dei, né? Então, quando que eu tenho roubo? Quando eu tenho furto, né? Ou seja, furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, tipo penal que repete igualzinho. A diferença é que aqui, além de ser subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, e aí valem todas as observações que eu fiz lá no artigo anterior do furto, né? Por isso que a gente ficou lá bastante tempo falando de furto, porque são conceitos aí que são úteis em todas as partes da matéria. Além disso, a gente vai ter grave ameaça, violência ou incapacidade de resistência, tá? Então até coloquei um esqueminha para vocês aqui na apresentação. Roubo nada mais é do que furto, mais grave ameaça, violência ou incapacidade de resistência, tá? Bom, vamos entender o que é cada uma dessas coisas, né? Conceitos importantes aqui para vocês. Então primeiro, grave ameaça é a promessa de mal injusto e grave, que é o mais comum no roubo. É aquele negócio, né? Chega o ladrão, aponta a arma e fala, passa a bolsa senão morre. Então isso é uma grave ameaça, você está fazendo aqui uma promessa de mal injusto e grave, tá? Então é a grave ameaça. A violência não é tão comum, mas também pode acontecer e também caracteriza roubo, né? É importante dizer que tanto faz ter violência ou grave ameaça, às vezes tem até os dois, né? Porque a violência é qualquer forma de aplicação de força física. Então pode ser um tiro, uma paulada, um soco, um chute, né? Uma coronhada de revólver, tá? Tudo isso é violência. E o roubo pode ser praticado assim, claro, né? Eu posso bater na pessoa até conseguir tirar os pertences dela. Isso é violência, tá? E isso, tanto a violência quanto a grave ameaça, né? Pode ser praticado por meio de arma de fogo, muito comum que seja assim, inclusive, mas não necessariamente, né? Às vezes tem aqueles caras que roubam com estilete, né? Com canivete, com garrafa quebrada, enfim, né? A maldade humana não tem muitos limites, as pessoas roubam mesmo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe disso, tá? Bom, e por fim, ele fala aqui em qualquer outro meio, né, que reduza a vítima à impossibilidade de resistência, que vai ser o que nós vamos chamar de violência imprópria. É uma fórmula genérica. Então, qualquer coisa, né, que faça com que a pessoa fique impossibilitada de resistir. Então, o mais comum, né, que a gente tem muito aí na prática, infelizmente, é o Boa Noite Cinderela, né? Então o ladrão vai lá, coloca um remedinho na bebida da vítima, a vítima toma e fica meio grogue, fica meio apagada, e aí ele se aproveita para levar embora as coisas dela, né? Então, isso não é furto, cuidado, é roubo, tá? Porque é violência imprópria, você drogar a pessoa para levar alguma coisa embora, é isso. Mesma coisa de embriaguez, né? Então a pessoa está embriagada, eu aproveito para levar as coisas dela, ou hipnose, aquelas coisas de filme, né? Pega o relógio e fica, você está hipnotizado, né? Também pode caracterizar que o roubo é sem problema nenhum, tá? Importante aqui, gente, a vítima do roubo, sujeito passivo àquele crime, é, em primeiro lugar, obviamente, o proprietário da coisa que foi roubada. Mas não só. Notem, né, que o crime de roubo ele pode ter também como vítima qualquer pessoa que sofra a violência, seja própria ou imprópria, ou a grave ameaça, tá? Então, por exemplo, né, se o ladrão vai lá, aponta uma arma para o filho da vítima, para que a vítima passe a sua bolsa, então nós temos aí duas vítimas, né? A proprietária da bolsa, que acabou passando a bolsa, e também o filho. O filho também é vítima, porque ele foi vítima aqui da grave ameaça, tá? Então, isso vai ser plenamente possível também, sem grandes dificuldades aqui a esse respeito, tá? A consumação, aqui não tem discussão, tá? Então vocês vão lembrar que lá no furto tinha a teoria da Ilácio, a teoria da Amócio, se precisava da posse tranquilo, não precisava, né? Tinha muitas essas coisas lá quando falava de furto. Aqui no roubo não tem, tá? Consumação é simplesmente no momento em que o agente se apodera da coisa. Só isso, né? Então, não precisa ter a posse tranquila. Basta que ele pegue a coisa, né, depois de ter dominado a vítima com violência ou com grave ameaça, você vai ter o crime consumado. Dá para ter tentativa? Dá, claro. Eu posso usar a violência, posso usar a grave ameaça e não conseguir atingir a consumação, né, por razões alheias à minha vontade, né? Então, eu vou lá, apontar para a vítima e falo, passa a bolsa. A vítima vai lá, dá um chute no meu joelho e fala, ai, meu joelho! Então aí, né, houve uma tentativa, eu tentei roubar, não consegui, tá? De maneira acertada, o STF, o STJ, entende, né, que aqui no crime de roubo não tem possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, tá?
Isso é uma coisa que eu até falei para vocês quando a gente estava estudando lá a parte geral. Porque veja, princípio da insignificância, ou da bagatela, né? Ele não leva em consideração apenas o valor da coisa que foi surrupiada, né? O valor da coisa que foi subtraída. Porque, assim, também temos que considerar essas outras circunstâncias, né? E o roubo, como é um crime que tem violência, que pode ter grave ameaça, você tem outras coisas envolvidas, além disso, né? Além daquela subtração. Então não adianta, né? Você tem assim um roubo, né? De R$1, é roubo, né? Não é fato atípico, né? Um furto de R$1 sim, certamente vai entrar na insignificância, mas o roubo não. Cuidado com isso, tá? Avançando mais um pouco, outra coisa. Roubo impróprio, tá? Porque o que eu falei para vocês até agora é o que a doutrina muitas vezes vai chamar de roubo próprio, né? Que é o roubo assim, mais caricato, é o roubo que as pessoas estão mais acostumadas a encontrar. Mas temos também aqui o chamado roubo impróprio, que é previsto pelo parágrafo 1º. E lembrando, né, que roubo impróprio não tem nada a ver com violência imprópria, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? A violência imprópria é aquela que acontece quando eu vou usar aqui um outro meio que dificulte, né, ou impeça a defesa da vítima, né? Então aqui não é isso. O roubo impróprio, do parágrafo 1º, trocando em miúdos, ele pode ser materializado por meio daquela piada engraçadíssima que todos nós ouvimos dos professores de matemática, que são muito engraçados, né? Mais engraçado que professor de matemática, só professor de direito penal. Então o que diz lá o nosso velho professor de matemática? Ele fala assim: a ordem dos tratores não altera o viaduto. Que excelente piada, né? Que piada de qualidade altíssima. Então é mais ou menos isso, né? Da mesma forma que em matemática a ordem dos fatores não altera o produto, em direito penal também, no que diz respeito ao roubo, né? A ordem aqui dos acontecimentos não altera o produto. Então o que é o roubo impróprio? É o contrário, né? No roubo próprio, você vai ter primeiro a violência, né, ou a grave ameaça, e na sequência a subtração, né? Na sequência a pessoa vai lá e leva embora, né, o bem que pertence à vítima. Quando eu falo aqui em roubo impróprio, né, o que vai acontecer? É o contrário. Aqui eu estou falando de um furto, né, então eu falo aqui de um caso de furto, e é um furto que sofre um upgrade, porque a pessoa acaba sendo surpreendida quando está furtando, e aí por conta disso ela vai usar a violência ou grave ameaça para assegurar a posse, né, da coisa que ela estava furtando. E aí esse furto acaba se convertendo num roubo, né? A gente vai ter aqui roubo, né, por conta disso. O furto vai sofrer um upgrade, o furto vai se modificar aí por conta do ocorrido, tá? Isso que vai acabar acontecendo aqui. Então é justamente nesse sentido que aparece aqui para nós o parágrafo 1º. Ele vai dizer assim, ó: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, né? Então é exatamente isso. Você vai usar a grave ameaça para assegurar a sua impunidade ou a detenção da coisa. Essa que vai ser a ideia aqui. Bom, gente, o que é importante? Para que eu tenha, né, esse crime aqui de roubo impróprio, eu preciso, obrigatoriamente, que já tenha ocorrido o apoderamento do bem no momento da violência ou grave ameaça, tá? Porque eu posso aqui perfeitamente ter uma situação em que eu uso a violência ou grave ameaça antes de ter me apoderado do bem, tá? Então aí não vai configurar o roubo impróprio, né? Porque ele tem sempre essa regra: primeiro apodera o bem e depois usa a violência ou grave ameaça. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, eu falei para vocês agora há pouco que não dá para confundir o roubo impróprio com violência imprópria. E aí aqui fica ainda mais difícil de confundir, porque o que vai acontecer, né? Roubo impróprio, por razões óbvias, né? Ele não pode ser praticado por meio de violência imprópria. Não dá, né? O roubo impróprio, ele não pode ser violência imprópria. Ele pode ser praticado por violência própria, né, ou por grave ameaça, mas não por violência imprópria. Então eu não tenho como, vocês imaginam, né? Eu tô lá furtando um carro, chega a polícia e fala: muito bonito, né? Esteja preso, bandido, pilantra, sem vergonha, ordinário, né? Aí eu falo: seu guarda, só um minutinho.
toma aqui esse Boa Noite Cinderela, que aí depois a gente conversa. Daí o guarda toma Boa Noite Cinderela, apaga e eu roubo o carro. Isso é impossível, né? Isso não vai acontecer. Então, não dá para ter aqui uma violência imprópria no roubo impróprio. Agora, se você for uma pessoa muito criativa, né, conseguir pensar num exemplo aí de roubo impróprio cometido com violência imprópria, o que vai acontecer? Não vai ser do mesmo jeito, porque se vocês lembrarem lá do parágrafo primeiro, que eu li para vocês agora há pouco, né, ele fala lá claramente, textualmente, que esse é um crime que vai acontecer só quando eu tenho, né, violência ou grave ameaça. Não fala nada em violência imprópria, então não tem aqui muito como acontecer. Lembrando que roubo impróprio próprio, do ponto de vista penal vai ser a mesma coisa, né, porque é uma forma equiparada, tá? Bom, outra coisa. Em que momento que esse crime se consuma? Ele se consuma, muita atenção aqui, com o emprego da violência ou grave ameaça. Então não precisa que a pessoa efetivamente consiga garantir a impunidade ou a posse do bem. Simplesmente ele usar a violência ou a grave ameaça já é suficiente para que nós tenhamos aqui um crime consumado, né? Para que nós tenhamos aqui a consumação, né, desse roubo, impróprio, tá? Então, gente, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado, né? Eu não posso ter aqui uma situação em que o crime de furto já se consumou, então já tem a consumação do furto, porque aí não dá mais para ter esse upgrade, né? Então não dá para eu ter o furto se transformando em roubo impróprio depois que ele já está consumado. Enquanto ele não consuma, tudo bem, né? Eu posso acontecer e ter essa transformação. Depois não, né? Então, mas e se acontecer, né? Então eu vou lá, furto um carro, aí meia hora depois o proprietário aparece e fala: achei você. E você vai lá e usa grave ameaça para ficar com o carro. É roubo impróprio? Claro que não, né? O que você vai ter aí? Furto consumado, né? E depois a violência, né, a grave ameaça pode ser outro crime, pode ser lesão corporal, violência, pode ser crime de ameaça, constrangimento ilegal, enfim. Daí a gente tem que verificar o que aconteceu no caso concreto, tá? Mas para ter esse upgrade, né, para o furto se transformar em roubo, o furto não pode estar consumado ainda. Isso é muito importante. E por essa razão, né, também vocês podem colocar a cabeça para funcionar, vocês não vão conseguir pensar em nenhuma situação em que eu tenho a tentativa de roubo impróprio. Tentativa de roubo próprio dá perfeitamente, falei para vocês. Basta eu usar, né, a violência ou a grave ameaça e não conseguir tirar o bem da vítima. Eu tenho aqui o crime tentado. Agora, o roubo impróprio, né, ele não traz essa possibilidade. Porque se eu uso a violência ou a grave ameaça, o crime está consumado. E se eu não uso, é furto. Lembre disso, né? O roubo impróprio é um furto que se transforma em roubo. Então não tem muito jeito, né? Se eu não usei, né? Tentei usar a violência ou grave ameaça, não consegui, é furto, né? Agora, se eu cheguei a usar a violência ou grave ameaça, aí vira roubo impróprio. O professor Mirabete, ele tem até um exemplo que é curioso a esse respeito, né? Que ele fala que poderia ser tentativa de roubo impróprio, segundo ele, uma situação assim, né? Que o guarda chega lá para impedir o furto, o cara levanta um pedaço de pau, finge que essa garrafa é um pedaço de pau, né? Levanta um pedaço de pau para bater no guarda, aí vem o outro guarda por trás e segura a mão dele. Então seria uma tentativa de roubo impróprio, né? Porque ele tentou usar a violência e não conseguiu por razões alheias à sua vontade. Gente, tudo bem, é defensável, né? Mas será que já não é uma grave ameaça eu simplesmente olhar para alguém com uma cara de mal, com uma cara ameaçadora, com um pedaço de pau na mão, como quem diz, eu vou bater em você? Se isso já for uma grave ameaça, o crime já está consumado, não é tentativa. De novo, é roubo impróprio consumado, tá? Então, meio difícil a gente pensar também aqui num exemplo de tentativa, né, de roubo impróprio, tá? Bom, aí temos aqui, gente, algumas causas de aumento de pena, né? Então, algumas circunstâncias que aumentam a pena do roubo. No parágrafo 2º, que vai dizer assim, né? A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Primeira situação, se há concurso de agentes. É normal, concurso de agentes, vocês já sabem, normalmente aumenta a pena, né? Então você tem concurso de agentes, você vai ter a pena aumentada, né? Então aqui não vai ser diferente. E segue aquela regra geral também que vocês já sabem, não precisa que todos os agentes sejam conhecidos, que eles sejam punidos, né? Basta que a gente consiga provar, no caso concreto, que tem mais de uma pessoa concorrendo por crime. E aí eu já vou ter essa possibilidade aqui, né, de aumento de pena nesse caso. Segunda situação, foi pensada no transporte de valores, no carro forte, né? Então aqueles carros
blindados que ficam andando por aí, que de vez em quando são roubados, né? Vocês devem ter visto já muitas notícias nesse sentido. O que ele vai dizer aqui, né? O inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, tá? Então o que é importante, né? Tem que ser alguém que esteja em serviço de transporte de valores, né? Então, assim, não entra aqui, não vai aumentar a pena se a pessoa está transportando valores para fins particulares, tá? Então, digamos que eu preciso pagar o meu médico, né? E eu pedi para ele fazer sem recibo, eu vou no banco, tiro lá, né? 5 mil reais para pagar o médico, em cash, saio na rua com esse dinheiro, o ladrão vai lá e me rouba. Não vai aumentar a pena, né? Por esse motivo. Por quê? Porque eu estou aqui com fins particulares. Aqui a gente está efetivamente fazendo transporte profissional de valores, tá? E é importante, né, o próprio inciso exige isso, que exista aqui o dolo direto. Então a gente tem uma situação em que, ele fala aqui, que o agente conheça, né, o agente tem que conhecer tal circunstância. Então é dolo direto, ele tem que saber que é transporte de valores. Se ele não sabe, mas deu sorte, entre aspas, né, foi lá roubar e a pessoa está fazendo transporte de valores, que bom sorte dele, ele vai pegar a cana sem esse aumento de pena, pelo menos não por esse motivo, tá? E a gente tem até entendimento aqui que é muito interessante, no sentido de que o valor não precisa ser necessariamente em espécie, tá? Então não precisaria ser necessariamente dinheiro, né? Não precisa ser um carro blindado, como eu mencionei para vocês. Se for, claro que vai aplicar aqui o aumento. Mas não necessariamente, né? Também pode ser mercadoria. Então já tivemos julgados aí reconhecendo esse aumento de pena para questão aí de roubo de cosméticos, por exemplo, né? Caminhão que está transportando cosmético que é de muito valor, né? Mercadorias são caras, então também já teve aqui a aplicação do aumento de pena nesses casos, tá? Inciso 4. Vai repetir lá o furto, já conversamos bastante sobre isso, né? Então, subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, tudo que eu falei lá no furto vale para cá também, né? Os mesmos problemas. Então, outro estado, o Distrito Federal não é estado, né? O lobby das seguradoras, é a mesma coisa, tá? Então vocês podem escrever aí que é igual ao furto. A quinta hipótese se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, que isso acontece, né, gente? Às vezes durante um roubo a vítima fica com seu poder restrito, né? Então tem aquelas coisas de prender a vítima no banheiro, às vezes, né? Quando é roubo a banco, prende as vítimas no banheiro. O que é importante aqui, não pode ser por um período muito longo, né? Porque se for um período muito longo, aí a gente já vai ter outra coisa, né? Crime de sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, enfim, né? Aí tem que ver o que aconteceu. Mas não é esse aqui, tá? Esse aqui é um crime de roubo em que a vítima fica em poder do agente aí durante alguns minutos. Quando que isso vai acontecer, né? Por que o ladrão faria isso, né? Deixaria a vítima lá em seu poder durante alguns minutos? Isso normalmente vai acontecer quando eu tenho roubo de veículo, roubo de carro. Que vocês sabem, né, que hoje em dia é muito comum os veículos terem aqueles sistemas de rastreamento, né, sistemas que remotamente conseguem bloquear o veículo, né, chamar a polícia, GPS, localizador, esse tipo de coisa. Então muitas vezes o ladrão, quando rouba o carro, leva o dono junto, porque aí não tem como o cara ativar esse sistema, né? Ou se o cara ativar, ele pega e faz o dono de refém, né? Até vou contar para vocês uma história muito divertida que aconteceu com a minha querida tia, né, minha querida madrinha, que se ela estivesse aqui, eu estou em Ribeirão Preto, né, então se ela estivesse aqui comigo, eu até traria para ela depor para vocês, né, mas ela mora em São Paulo, então eu vou contar a história eu mesmo, seria mais divertido se ela contasse, né. Mas aconteceu isso com ela uma vez, né, ela em São Paulo, um dia foi pegar o carro dela, estava estacionado na rua, na hora que ela foi abrir o carro para ir embora, chegou o ladrão com a arma, né, e levou o carro e levou-a junto. Só que essa história, gente, até aí é uma história infelizmente corriqueira, né, que acontece de vez em quando. É que, nesse caso, teve uma peculiaridade muito interessante, que foi a seguinte, né? A minha querida tia, madrinha, ela é aquele tipo de pessoa que vocês certamente conhecem, né? Todo mundo conhece alguém que é assim. Então, sabe aquela pessoa que é muito simpática, sempre sorridente, e que faz amizade com todo mundo? Ela é assim, né? Ela é amiga de todo mundo, conhece todos os vizinhos, vai no banco, começa a conversar com todo mundo que está na fila do banco, né? Pessoa muito simpática, muito agradável, né? Todo mundo gosta muito dela, inclusive eu. E aí, adivinhem vocês o que aconteceu nesse dia do roubo? Vocês já adivinharam, né? Obviamente, ela começou a conversar com o ladrão, né? Então o ladrão foi lá, dirigindo o carro dela, né? Ela do lado, banco do passageiro, e ela começou a conversar com o ladrão, né? E ela disse: "Ah, seu ladrão, sabe o que que é?
é que a chave da minha casa está aí no chaveiro, junto com a chave do carro. Será que o senhor não podia devolver a chave da minha casa? Pode levar o carro, não tem problema, tem seguro. Mas eu queria a chave de casa, para eu poder entrar em casa. Aí o ladrão, muito gentil, disse, claro, não tem problema. Deu a chave para ela. Aí eles já ficaram assim, com mais intimidade, né? Já ficaram mais à vontade, começaram a conversar outros assuntos, né? O ladrão até comentou com ela que ele pedia desculpas assim, pelo mau jeito, mas que ele estava fugindo de uma ação que foi mal sucedida, mas que ele devolveria o carro, né? Em breve o carro apareceria. Apareceu mesmo, batido, mas apareceu. E conversaram mais um pouco, né? E alguns minutos depois, o ladrão acabou deixando a minha tia na Marginal Tietê, né? E aí, quando ela desceu do carro, ela perguntou pro ladrão, já que o ladrão é muito simpático, né? Pessoa agradável, ela perguntou se o ladrão tinha o hábito de fazer bolo, né? E o ladrão disse que ele não costumava fazer bolo. Então ela falou, então será que o senhor se importaria de abrir o porta-mala do carro e deixar eu ficar com as minhas formas de bolo, né? Que elas estão ali, vão fazer falta, eu gosto delas, né? O ladrão falou, pois não, né? O que não faria para uma senhora tão simpática? E foi lá, abriu o porta-mala do carro, minha tia pegou, né? As formas de bolo, o ladrão se despediu, foi embora dirigindo o carro dela e ela ficou lá na Marginal Tietê, né, com as formas de bolo na mão após uma noite tão simpática, né? Essa foi a história real, verídica e verdadeira. Eu vou até mandar esse vídeo para ela assistir, ela vai ver que eu estou contando a história que meus alunos sempre contam essa história como uma história ótima, né? E a gente vai ter exatamente essa situação, né? O agente manteve a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade durante alguns minutos, né, para facilitar o roubo. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. E depois temos aqui no inciso 6, né, a possibilidade que fala, que também foi acrescentada mais recentemente, subtração de substâncias explosivas ou acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Então da mesma forma que entrou lá no furto, nessa questão do explosivo e acessórios, também entrou aqui no roubo, também vai aumentar a pena, tá? E aí temos aqui o inciso, também acrescentado bem recentemente, né? Inciso 7, que veio corrigir um problema. Porque quem está seguindo aí pela lei deve ter reparado que eu pulei o inciso 1. Quem está com a lei atualizada deve ter reparado que ao lado do inciso 1 está escrito revogado. E é justamente esse que é o problema, né? Assim que eu queria terminar essa nossa primeira aula aqui sobre roubo. Porque o que acontece? O que dizia esse inciso 1 que foi revogado? Que teria aqui esse aumento de pena também quando o roubo é praticado com emprego de arma. E quando ele falava isso, ele não fazia nenhuma distinção entre arma de fogo e arma branca. Então todas elas aumentavam a pena do mesmo jeito, né? Aí veio o legislador, isso lá no ano 2018, né? E colocou apenas arma de fogo no próximo parágrafo, a gente vai ver na sequência. Né? Então hoje em dia, arma de fogo aumenta a pena e aumenta mais do que aumentava antes. Né? Então foi aquela ideia, vamos fazer uma lei mais rigorosa, né? Porque daí esses perigosos bandidos vão parar de usar arma de fogo. Então foi isso, né? Ele foi lá e colocou aí uma pena maior para arma de fogo, revogando aquele primeiro inciso. Só que, gente, ele simplesmente se esqueceu da arma branca. Então antes falava arma, valia tanto arma de fogo quanto arma branca. Revogou, botou arma de fogo só, lá embaixo com uma pena maior. E aí que tivemos, né? Arma de fogo, tudo bem, aumentou a pena. Então você roubar com arma de fogo ficou mais grave do que era antes. Só que a arma branca, vejam vocês que interessante, foi abolisho crimes. Deixou de aumentar a pena. A arma branca, né, passou a não aumentar mais a pena. E aí acabou beneficiando todo mundo. Aí o pacote anticrime, mais recentemente, né, final de 2019, ele acrescentou aqui esse inciso 7, que ele vai dizer, né? Que vai aumentar a pena se for arma branca. Aí pega faca, né, estilete, essas outras coisas. Tá bom? Então, gente, essa é a primeira parte que eu tinha aqui para falar para vocês sobre roubo. Agradeço demais a atenção. Não percam na sequência a continuação. Muito obrigado e até a próxima.